Pessoal, beleza? Estamos de volta aqui, mais uma aula para vocês, essa aula rapidinha para complementar a anterior, a gente falar sobre expressões numéricas, né? Na aula passada a gente estava falando sobre operações com conjuntos, ficou essa partezinha para trás, então vamos falar delas para a gente já acabar com isso e ir para outros tópicos, ok? Então, ó, para expressão numérica, a gente vai ter o seguinte: uma expressão ela vai apresentar uma ordem de solução e você não pode fazer a conta do jeito que você quer. Então, olha só, qual que é a ordem que nós temos? Por enquanto, a gente só conhece 4 operações: multiplicação, divisão, soma e subtração. Daqui a pouco vão aparecer outras expressões, outras operações, e aí a gente vai adicionar elas a essa regra. Então, quer dizer, a ordem de operação é a seguinte: você primeiro faz multiplicação e divisão, né? Uma das duas, e em segundo lugar, soma e subtração. Então, essa aqui é a primeira que você vai fazer, bom? E essa aqui é a segunda que você vai fazer. Bom, só vai mudar essa ordem se aparecer um elemento gráfico, tá bom? E uma coisa importante, pessoal, como se a gente estivesse lendo uma frase, quando a gente vai ler, por exemplo, aqui, ó, ordem de operação, nós começamos da esquerda para a direita, né? A gente não começa de trás para frente. Na matemática, nesse caso, a gente também tem que sempre ir da esquerda para a direita. Quer dizer, se eu tenho lá uma expressão, eu vou fazer as operações nessa ordem, da esquerda para a direita. Eu não posso mudar essa ordem, eu não posso começar de trás para frente. Bom? Então, primeira multiplicação e divisão, em segundo lugar, soma e subtração, sempre da esquerda para a direita. Quando que eu vou mudar essa ordem aqui? Essa ordem aqui ela só vai ser alterada se eu tiver um chamado elemento gráfico. Quem é esse elemento gráfico? O elemento gráfico é o parênteses, é o colchetes e é a chave, tá bom? Quando você tem esses elementos gráficos, independente de qualquer coisa, primeiro resolve dentro deles, tá bom? Resolve dentro deles, seguindo essa ordem aqui, tá bom? Depois que eu resolvi dentro deles, que eu eliminei esses elementos gráficos, aí eu vou continuar a minha expressão, tá bom? E outra coisa importante é que sempre nós temos que lembrar que vai valer a regra do sinal, tá bom? Então, a regra do sinal que a gente viu na última aula, ela também vale, ela também tem que ser utilizada nessa situação. Tá bom? Então, para recapitular, ordem, multiplicação e divisão primeiro, soma e subtração segundo, sempre da esquerda para a direita. E quando tiver um elemento gráfico, você vai primeiro resolver dentro deles, eliminar esses elementos gráficos, e aí depois você continua a sua expressão. Tudo bem? Então essa é a teoria, essa é a parte teórica. Tá? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos agora para a parte prática. Bom, então aqui a gente tem alguns exemplos para você ver como que faz uma baita diferença essa questão de você ter a ordem e de você ter também os elementos gráficos, tá bom? Então aqui nesse primeiro exemplo, tá aqui, tá? A gente vai fazer. O que eu tenho? Eu tenho 8 dividido por 2 mais 2, tá bom? Se eu for seguir a minha regra, o que eu tenho que fazer primeiro? Em primeiro lugar, eu tenho que fazer multiplicação ou divisão. E em segundo lugar, soma e subtração. Bom, com isso na cabeça, vamos aqui. Eu tenho 8 dividido por 2 mais 2. Sempre da esquerda para a direita. Qual é a primeira operação que eu vou resolver, então? A primeira operação que eu vou resolver é essa aqui. 8 dividido por 2. E 8 dividido por 2 é 4. Resolvi isso aqui, deu 4. Continuo na expressão mais 2. E 4 mais 2 é 6.
Bom, olha só como muda tudo se eu coloco um elemento gráfico. Se eu coloquei um elemento gráfico, eu vou ter que primeiro resolver ele. Então, aqui eu tenho um parênteses. Eu sou obrigado a primeiro resolver ele. Tá? Então, fica 8 dividido por 2 mais 2. Eu sou obrigado a fazer primeiro o parênteses. Então, fica 8 dividido 2 mais 2, 4. E 8 dividido por 4 é 2. Certo? Olha a diferença que nós temos de um para o outro. Lembrando que a diferença foi somente o elemento gráfico, o nosso parênteses, que a gente teve que resolver primeiro. Tá? Aqui eu tenho 7 vezes 3 mais 4. Quem que eu resolvo primeiro pela minha regra? Pela minha regra, primeiro eu resolvo a multiplicação e divisão. Quer dizer, primeiro eu vou resolver isso aqui. 3 vezes 7, ou melhor, 7 vezes 3, que é a mesma coisa, 21 mais 4. E isso aqui vai dar para a gente 25. Tá bom? Aí agora eu vou lá para outro exemplo. Eu tenho outro elemento gráfico. Eu tenho aqui um parênteses e eu tenho 3 mais 4. 3 mais 4 é 7. Ou seja, 7 vezes, tenho que resolver primeiro o nosso elemento gráfico. 3 mais 4, que dá 7. E 7 vezes 7, 49. Então, nos dois casos, observem aqui, tanto nesse caso como nesse, nós temos números iguais nas expressões. Porém, o elemento gráfico foi determinante para que o resultado fosse diferente. Tudo bem? Então, observe que a gente tem que ter isso na cabeça. Tá? A ordem de operação e também nós temos que ter a questão do elemento gráfico. Tá? Não podemos esquecer. Ele vai determinar para a gente que ali dentro tem que ser resolvido primeiro. Ok? Bom, continuando aí, vamos dar mais um exemplo, agora um pouquinho mais completo, um pouquinho mais elaborado para a gente, tá? Então, nós temos aqui, nesse exemplinho, essa expressão aqui, 5 mais 7 mais 3, menos 5 menos 2, mais, dentro de um colchete, 3 menos 7, menos 5 menos 6. Bem, o que eu vou fazer? Primeira coisa, resolver os elementos gráficos. Qual é o primeiro elemento gráfico que eu resolvo? O primeiro elemento que eu resolvo é o parênteses, tá bom? Então eu vou para esse elemento gráfico, a resolução do meu parênteses, tá bom? Ele vai ser o nosso primeiro elemento a ser resolvido. Então eu venho aqui e olha, isso aqui é um parênteses, eu tenho que resolver ele primeiro. Isso aqui é um parênteses, eu tenho que resolver isso aqui primeiro. Isso aqui é um parênteses, eu tenho que resolver ele primeiro. E isso aqui é um parênteses, eu tenho que resolver ele primeiro. Então, vamos resolver. O resto que eu não resolver, o resto que eu não mexer, ele continua do jeito que está. A gente não mexe, tá? Então, olha aqui como fica. 5, não mexi nele. Mais. Aí eu vou abrir aqui o meu parênteses e vou resolver o que está aqui dentro. 7 mais 3, tá? 10. 10 o quê? Positivo ou negativo? 10 positivo. Quando é positivo, eu não preciso colocar o sinal de mais aqui na frente. Tá bom? Ah, professor, se eu colocar, tudo bem, não tem problema, mas nós não costumamos colocar. Fecho parênteses aqui, menos. Aí vou abrir o parênteses e vou resolver. 5 menos 2 dá 3. Resolvi o meu parênteses, tá? Mais, abro o meu colchete e vou resolver o meu parênteses aqui. 3 menos 7. Espera lá, eu tenho 3 menos 7. É só a gente pensar da seguinte maneira. Estou devendo 7, paguei com 3, ainda fico devendo 4. E eu represento essa dívida com o sinal negativo. Menos 4. Menos, abro o meu parênteses de novo. 5 menos 6. De novo, tenho uma dívida de 6, pago com 5, continuo com uma dívida de 1. Ok?
e fecho aqui o meu colchete. Bom, agora, pessoal, quando a gente já acabou de resolver, quando você termina de resolver os elementos gráficos, vai aparecer as regras dos sinais, né? Que eu falei lá atrás. Então, aqui fica 5, certo? Aqui eu tenho um sinal positivo. 5 mais esse 10 é positivo, né? Mais com mais dá mais 10, certo? Menos, aqui esse 3 também é positivo. Menos com mais dá menos 3, tá bom? Mais, abro o meu colchete. Esse menos 4 não tem nenhum sinal aqui antes dele, tá bom? Ah, professor, e aquele sinal de mais lá? Ele está fora do colchete, não posso mexer com ele ainda. Então, menos 4 aqui, tá bom? Aí, ó, menos com menos. Pela regra do sinal, menos com menos dá mais 1. Tá bom? Beleza, já está terminando. Ó. Então fica 5 mais 10 menos 3 mais. Agora eu vou resolver o meu colchete. Menos 4 mais 1. Estou devendo 4, pago com 1. Fico devendo 3. Certo? Agora a gente está no final da nossa expressão, porque só falta eliminar o colchete. Então fica 5 mais 10 menos 3, regra do sinal, mais com menos, menos 3. E agora é só somar os positivos e os negativos e ver o que dá. 5 mais 10, 15. 15 menos 3 dá 12. E 12 menos 3 dá 9. Bom, então a gente chegou aqui no resultado. Ok? Beleza. Então quer dizer que o nosso resultado é 9. Então essa expressão tem por resultado 9. Tudo bem? Bom, esse é o nosso primeiro exemplo. Tá? Se a gente for pegar mais exemplos, a gente vai ver que vai seguir a mesma regrinha, a mesma coisa. Bom? Então eu tenho aqui mais alguns exemplos preparados, né? Então como vai ficar? Aqui eu tenho o exemplo 2, eu tenho essa situação aqui, ó. 7 menos, dentro de um parênteses, menos 12 mais 15, menos, abre um colchete, 2 menos 7, menos, abre um parênteses, 15 menos 18, fecha o parênteses, fecha o colchete. Bom, eu sou obrigado a resolver primeiro o parênteses, tá bom? Então, dentro do parênteses, como fica? Aqui, ó, 7 menos. Aí eu abro aqui, ó. Estou devendo 20, pago com 15, fico ainda devendo 5. Tá bom? Menos. Abro o meu colchete. Estou devendo 7, pago com 2, fico ainda devendo 5. Bom? Sinalzinho de menos. Abro o meu parênteses. Estou devendo 18, pago com 15, fico ainda devendo 3. Fecho o meu colchete. Tá bom? Beleza, agora nós vamos para as regras dos sinais. Ó. 7, aí eu tenho menos com menos. Menos com menos dá mais pela regra do sinal. Então fica 7 mais 5. Menos, abro o meu colchete. Aqui esse menos 5 não tem nenhum sinal antes dele, né? Professor, e esse sinal de menos? Está lá fora, não posso mexer nele ainda. Primeiro eu tenho que resolver dentro do meu colchete. Fica menos 5. Aí, menos com menos dá o quê? Dá mais. Mais 3. Ok? Beleza. Aqui fica 7 mais 5. Esse menos aqui vou resolver dentro do colchete. Estou devendo 5. Pago com 3. Fico devendo 2. Certo? Agora basta eliminar o colchete, né? Então isso aqui fica 7 mais 5. Aí eu tenho aqui, ó, menos com menos.
Menos com menos, pela regra, dá mais 2. E aí ficou fácil agora, né? 7 mais 5 mais 2, isso tudo dá 14. Ou seja, a nossa resposta para essa pergunta, essa expressão é 14. Beleza? Bom, um outro exemplinho, esse aqui de baixo, exemplo 3, né? Ele tem um pouco mais de continhas para a gente fazer. Bom, vamos colocar ele aqui no quadro para vocês verem isso. Mesma história, a gente vai começar primeiro dos elementos gráficos, parênteses, colchetes e chaves, tá bom? Então aqui eu tenho um elemento gráfico, é um colchete ou um parênteses. Aqui eu tenho outro, é um parênteses. Aqui eu tenho outro parênteses. E aqui eu tenho mais um parênteses. Ou seja, nós vamos começar desses elementos gráficos, ok? Bom, como fica então isso aqui? Fica da seguinte maneira. 10, tá aqui. Aí eu vou colocar o menos e vou resolver o colchete. Estou devendo 17, né? Estou devendo 17, pago com 2, eu fico devendo 15. Ok? Mais 11 menos 13. Eu estou devendo 13. Pago com 11, significa que eu estou devendo 2 ainda. Mais, abro o meu colchete, estou devendo 31. Paguei com 21. Então, eu fico ainda devendo 10. Mais, estou devendo 10 e 2. Aqui, pessoal, eu tenho duas dívidas, né? 10, devo 10 e devo 2. Ou seja, isso aqui é uma dívida de 12. Certo? Agora nós vamos eliminar os elementos gráficos. O parênteses, ó. 10, aí regra do sinal. Menos com menos dá mais 15. Mais com menos dá menos 2. Mais, abro o meu colchete. Esse menos 10 não tem nenhum sinal aqui antes dele. Então, ele vai continuar menos 10. Professor, esse mais aqui, ele está para o lado de fora, não posso mexer nele, só que está dentro do colchete. Então, continua menos 10. Mais com menos dá menos 12. Fecho o meu colchete. Tá? Bom, então aqui para o lado de fora fica 10, mais 15, menos 2, mais. Aí aqui dentro vai ficar menos 10, menos 12. Ou seja, eu devo 10 e devo 12, são duas dívidas. Isso dá uma dívida de 22, por isso que fica menos 22. Bom, agora basta a gente fazer a regra do sinal desse mais com esse menos. Fazendo essa regra do sinal, como fica? Fica 10 mais 15 menos 2, mais com menos, menos 22. Tá bom? E aí, pessoal, aqui o que eu faço? O que a gente faz? A gente soma os positivos, que no caso é 15 e 10, e soma os negativos e mantém o sinal negativo, menos 2 e menos 22. Isso você pode fazer em qualquer situação que tenha números positivos e negativos. Então, a soma dos positivos, 10 mais 15, dá 25. E a soma dos dois negativos, eu estou devendo 2 e estou devendo 22, ou seja, me dá uma dívida de 24. E 25 menos 24 resulta em 1. Ou seja, o nosso resultado aqui é 1. Bom? Professor, não teve nenhum exemplo ainda com multiplicação e divisão. Como é que a gente faz? Não vai aparecer nunca? Vai aparecer. Vamos fazer um agora. Então, para a gente encerrar por hoje, a gente tem aqui um exemplinho utilizando multiplicação e divisão. Bom? Ele aí para vocês. Então, como a gente sabe, a gente começa dos elementos gráficos. Primeiro dos elementos gráficos, certo? Essa é a regra. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é resolver esse parênteses. Então, como fica? Fica 21
dividido por 3, mais 5 vezes menos 2, mais, abro o meu colchete, 17, menos. Aí eu tenho menos 10 e menos 2, são duas dívidas. Me dá uma dívida total de 12, menos 12. Menos 25, tá bom? Vou continuar ali dentro do meu colchete, tá bom? Então fica 21 dividido por 3, mais 5 vezes menos 2, mais, abro o meu colchete, 17, menos com menos dá mais 12, menos 25, fecho o meu colchete, tá bom? Por agora eu tenho que resolver o colchete, né? Que é esse aqui, ó. Eu tenho que resolver isso aqui, tá? Então, como fica? 21 dividido por 3, mais 5 vezes menos 2, mais, abro o meu colchete, ó. 17 mais 12 dá 29, menos 25. Bom? Bom, continuando aqui, 21 dividido por 3, mais 5 vezes menos 2, mais, dentro do meu colchete, 29 menos 25, isso dá 4. Bom, agora é só a gente resolver tirar o colchete, né? Como fixa aqui, então? Vai ficar 21 dividido por 3, mais 5 vezes menos 2. E aqui, mais, esse 4 é positivo. Mais com mais dá mais 4. Beleza. Tiramos todos os elementos gráficos que tinha, agora a gente vai para a ordem de operação. Primeiro divisão ou multiplicação, depois soma e subtração. Então aqui eu tenho uma divisão, aqui eu tenho uma multiplicação, são os que eu vou fazer primeiro. Então olha lá, 21 dividido por 3, isso aqui dá 7, bom? Mais 5 vezes menos 2, 5 vezes 2 dá 10, só que mais vezes menos dá menos 10, mais 4. Bom, então fica 7 menos, por quê? Mais com menos dá menos. 7 menos 10, mais 4. 7 menos 10 mais 4 dá quanto? Bom, se a gente somar os positivos, 7 mais 4 dá 11. Menos o 10. E 11 menos 10 dá 1. Ou seja, a resposta para a nossa expressão é 1. Tá certo, pessoal? Bom, aqui todas elas eu resolvi passo a passo, né? Linha a linha, como a gente costuma dizer. E isso não impede que você, com o decorrer do tempo, quando você for pegando mais habilidade para resolver, você venha resolver com mais, vamos dizer assim, com menos linhas, né, de uma maneira mais direta, resolver de uma maneira mais objetiva. Aqui eu fiz passo a passo, mostrando tudo, e se você levar desse jeito, se você fizer por esse caminho, a chance de você errar é muito pequena. Tá bom? Então a gente termina, né, esse módulo de operações com as expressões numéricas, ok? Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui. Um bom dia para vocês, para quem viu. Dá um like aí, inscreve no canal e a gente se vê na próxima aula falando de potenciação e radiciação. Um abraço para vocês e até mais!